Pois é, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Coronel Álvaro Camilo, que é secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo. Ele nos fala sobre a atuação da corporação em meio à pandemia do coronavírus. Bom dia, Coronel. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp e obrigada por ter aceito esse convite de participar. Eu que agradeço, viu? Bom dia a todos da TV, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela rádio. Coronel, a gente vê todo dia, né, no jornal, o governador sendo sempre insistente para manter, né, o isolamento social que as pessoas estão afrouxando, né, essa determinação. Quais as ações que a Polícia Militar está tomando nesse momento para garantir que o isolamento social ela seja respeitada pelo povo? Na realidade, o isolamento é muito uma recomendação da polícia. Então, a gente pede até para que todos sigam as recomendações, principalmente da higiene pessoal, né, do lavar as mãos e da etiqueta respiratória, né, usar máscara o tempo todo, né, o ideal é que use o tempo todo. Saiu na rua para qualquer coisa o tempo todo. E na residência, lave muito as mãos, né? O vírus tem aí uma outra notícia que ele se propaga por ar, mas não foi nada confirmado. O certo é que ele se propaga com um toque, né? Colocando a mão em maçanetas, em celulares, em telefones que já foram utilizados, né? No ônibus, né? Nos lugares lá de você se segurar nos ônibus, no metrô. Então, por isso que é importante. Mas vamos trabalhar na ação do Estado. Primeira coisa que a polícia, a segurança pública está fazendo é a proteção das pessoas, nosso principal objetivo e apoio também à área de segurança, então, na área de saúde. Então, para os nossos policiais, estamos comprando bastante máscaras, gels, né, aquele álcool em gel, e também aventais e luvas, né, para os policiais, principalmente para a área operacional, que está na ponta da linha, para os policiais científicos que trabalham normalmente aí fazendo os laudos e até tendo contato com as pessoas, né? Infelizmente, aqueles também que trabalham no Instituto Médico Legal, que tem que tratar ali das mortes violentas. E estamos trabalhando junto com a Prefeitura também do Estado, da Prefeitura de São Paulo e de outras dentro do Estado, a trabalhar na ajuda aí de identificação, remoção aí infelizmente, de corpos, pessoas que acabaram falecendo. Mas aqui na capital, né, como é que nós estamos trabalhando? Nós estamos ajudando a prefeitura e os órgãos a fiscalizar os comércios, né? Então, depende muito mais de um acionamento da prefeitura para fechar comércios que não poderiam estar abertos. No caso das pessoas, a polícia está recomendando, a polícia não está, nesse momento, obrigando ninguém a cumprir aí mesmo porque o próprio decreto fala em recomendação da polícia. A polícia vai orientar as pessoas. E a gente pede para que as pessoas realmente façam isso, porque o número de mortes está aumentando muito grande. Uma preocupação muito grande também da polícia são as comunidades na cidade de São Paulo. Mais de 1.700 comunidades que vivem, infelizmente, aí, em casas muito pequenas, né? E muita gente numa mesma edícula. Então, a ideia é que essas pessoas tomem muito cuidado também com a higiene pessoal para que não haja propagação. Então, o trabalho da polícia está sendo em auxílio ao fechamento daquilo que deveria permanecer fechado. É muito pouco, a maioria está fechando mesmo. E em auxílio também à própria área de saúde para a gente recomendar às pessoas que não utilizem, que não deixem de utilizar, na realidade, as máscaras, né? Então, essas coisas estão indo bem, né? A segurança pública em São Paulo, graças a Deus aí, o trabalho de esforço dos policiais, ela está muito bem no estado todo, de uma maneira geral. Coronel, o senhor falou aí agora sobre identificação de corpos, né? Queria saber do senhor o seguinte, tá comum, assim, a gente viu isso em outros países, como é que está a identificação? Tem gente morrendo em casa durante essa pandemia? O que o senhor pode falar sobre essa questão? Infelizmente tem pessoas morrendo, né? Vai acontecer isso, lamentavelmente, muitas vezes até porque por falta dessa consciência de todas as pessoas, né? Principalmente nas áreas periféricas. Por isso que a gente insiste muito, muito na recomendação de lavar as mãos e a etiqueta respiratória, né? Quando for espirrar, pôr o ombro, o ideal seria o tempo todo de máscara, né? Mas quando há o falecimento, aqui tem todo um trabalho, existe um grupo aqui no Centro de Operações Integradas da Polícia,
da polícia, da prefeitura, do Instituto Médico Legal, né, da parte aí de toda a nossa polícia científica. Existe, inclusive, um centro de despacho das viaturas, ou seja, para ir até as residências. O óbito ele não está sendo mais necessário levar para o serviço de verificação de óbito, chamado SVO. Os óbitos estão sendo atestados por equipes médicas na própria residência. Se tiver algum sinal ou suspeita de violência, né, vai para o Instituto Médico Legal. Caso contrário, o óbito é atestado ali. E infelizmente não é possível fazer velório, né, fazer aí ali identificado na residência, dali já sai diretamente para o cemitério e também não há nenhuma solenidade, né? É identificado, os corpos são identificados e são, infelizmente, aí feito sem nenhum tipo de despedida. Então, vai da casa diretamente para, então, ou vai da casa ou do hospital, né? Diretamente para o cemitério. Não existe mais levar lá para o serviço de verificação. Só vai para o ML no caso de morte violenta. Então, isso está bem trabalhado dentro aqui da cidade de São Paulo e estamos ajudando também as outras cidades que têm menor estrutura. Aqui em São Paulo a estrutura é muito boa da área funerária, porque é um serviço do próprio município, né, é um serviço público. Muitas cidades do estado não são funerárias pequenas, particulares, então, nesse momento precisam um pouco de ajuda. Então, está dessa forma, se identifica, constatou que é morte por coronavírus, é lógico que isso vai ser feito o teste para saber se e aí é dado esse tratamento, né, e vai diretamente para o cemitério. Infelizmente, estamos tendo aí um número maior de mortes em São Paulo, infelizmente também ainda estamos subindo, né, estamos na subida, ainda não chegamos nesse falado pico, que a gente não tem muita certeza de quando isso vai acontecer. E, na realidade, ele vai acontecer quando a gente tiver mais pessoas saindo dos hospitais do que entrando, aí que a gente vai ver que está começando a virar a curva. Por isso é preciso a colaboração de todos. Coronel, continuando nesse assunto, são mais idosos que estão morrendo em casa? Como é que tá? Qual que é o perfil aí da pessoa que vocês acabam encontrando morrendo em casa, vítima do coronavírus, a princípio, né, suspeita de vítima do coronavírus? Continua como é no mundo todo, né? Acima de 60 anos, as mortes se concentram nas pessoas mais idosas pela falta da imunidade, né? Porque o vírus, na realidade, ele potencializa uma comorbidade lá que a pessoa já tem, né? Por isso que as pessoas que têm diabetes, que têm doença cardíaca, que têm algum problema respiratório, tem que tomar mais cuidado ainda, porque isso potencializa e a pessoa vai à morte, não necessariamente por causa do vírus, mas por causa da potencialização da doença que já existia, né? E é importante tomar, logo de início, né? Não deixar para a última hora, mas ao mesmo tempo acompanhar, né, os sintomas e procurar um médico se eles não passarem, né? Se for uma coisa mais contínua, aí procurar um médico, né? Para não deixar para a última hora. Mas quem morre mais em casa são os idosos, né? Por isso, nossa preocupação com os idosos, né? Vocês que têm parentes, avós, pais, é um momento difícil, tudo, mas tem que ficar longe, tem que ficar isolado, né? Tem que ficar, de preferência, não fazer visitas, né? Eu, por exemplo, no meu caso, minha mãe mora na cidade de São Pedro, então eu nem vou visitar, né? A gente só se fala aí por WhatsApp, por Skype, para não ter contato mesmo, que esse vírus acaba levando para as pessoas. Então, a gente sabe que isso é um momento, vai passar, né? E outro também as mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas também fiquem separadas, né? Procurem não sair também. E, de novo, vai orientação, só sai de casa se necessário, né? E vai com tudo certinho, né? Vai no mercado, já faz uma listinha, entra no mercado, vai no mercado que você já conheça, que saiba onde e qual gôndola que está o teu alimento, pega rapidamente, sai do mercado, entrou no mercado, passe o álcool gel, sai do mercado, passe o álcool gel, né? Entrou no veículo, em casa também passe, limpe, né? Limpe as maçanetas, limpe onde pegou, né? Sempre para não transmitir. Então, de maneira geral, é isso, né? Os que estão falecendo, infelizmente, são os mais idosos, mas não está livre, né? Não estão livres as pessoas mais jovens, porque também tem falecimento aí de pessoas jovens aí, mas a grande maioria são idosos.
O coronel, da mesma maneira que toda hora as pessoas falam que os profissionais da saúde estão de linhas de frente, né? Eu acho que é igualmente, né? A corporação também da segurança pública, os profissionais da segurança pública está também sempre na linha de frente. Como é que está o número de casos na corporação? Já teve algum óbito de algum policial militar? Já teve muitos, já pegaram o coronavírus? O senhor tem essa estatística para poder estar passando para a gente também? Nós temos nas 3 forças policiais, na Polícia Militar, na Polícia Científica e na Polícia Civil, mais ou menos perto de 0,5% de policiais afastados. Não necessariamente com coronavírus. Como eles estão na linha de frente, o menor sintoma nós afastamos e colocamos em observação, né? Temos poucos internados e eu não tenho a última atualização, né? Não tenho agora de ontem, né? Mas até a semana passada eram 5 óbitos, 3 na Polícia Militar e 2 na Polícia Civil. Eu não sei ainda dos números mais recentes, mas a gente tem tomado um cuidado muito grande com os policiais, né? Para que eles mesmos tomem muito cuidado, porque eles estão no dia a dia, né? Tá ali na viatura, tá tendo contato com as pessoas, o pessoal do ML está trabalhando, às vezes até com pessoas contaminadas, a Polícia Civil também fazendo atendimento, a investigação, fazendo ali o atendimento na delegacia. Então existe toda uma preocupação com os policiais, assim como da saúde. A preocupação é muito grande, porque eles precisam estar aqui para proteger as pessoas. E deixar bem claro também para vocês que a segurança em São Paulo está muito boa nesse aspecto, ou seja, nós temos um esforço muito grande, um planejamento chamado plano de contingência, lá no começo, né, no meio de março, para enfrentar essa quarentena que estava chegando, e tem muitos policiais trabalhando, fazendo a proteção de todos esses comércios que ficam abertos e dos aplicativos. Então, hospitais, supermercados, farmácias, materiais de construção, todos esses comércios que podem ficar abertos, a polícia está muito atenta a isso. Então, temos bastante policiais nas ruas de São Paulo, não só da Polícia Militar, mas também das outras polícias, né? E muitas atividades que eram feitas pela polícia, elas deixaram de ser feitas e estão sendo empregadas também na prevenção da nossa sociedade. Todos os indicadores diminuíram, né? O único indicador aí que infelizmente a gente está ali analisando mais detalhadamente, que é o de violência doméstica, né? E as agressões aí que acontecem dentro de casa, porque não dá, pode haver uma subnotificação, mas existem muitos chamados, estão criando bastante, isso também eu gostaria de frisar, né? Tem o SOS Mulher, que é por aplicativo, que pode comunicar aí aquelas que têm medida protetiva, pode usar também a delegacia eletrônica, pelo próprio celular, fazer queixa na delegacia eletrônica, né? E manter contato, né? E vocês que tiver alguma coisa, você que está nos ouvindo aí, percebe alguma coisa no vizinho, alguma coisa, tente avisar a polícia se estiver vendo que alguma agressão está sendo feita, porque como hoje a violência doméstica, quase que 80%, 90% em determinados casos, acontecem dentro da própria residência, há uma dificuldade muito grande da comunicação, porque a vítima está junto com o agressor, né, já que estão todos em quarentena. Então, precisa um olhar melhor aí do que está sendo feito. Então, esse é um crime que está sendo mais difícil da gente identificar o que está acontecendo, embora não tivéssemos aí um registro muito alto. Talvez agora possamos ter, porque foi aberto na delegacia eletrônica para poder ser feito também pela delegacia eletrônica. Aliás, um grande trabalho aqui da Polícia Civil de São Paulo. Praticamente todos os crimes podem ser comunicados hoje pela delegacia eletrônica, exceto aqueles em que é preciso corpo de delito, né? Por exemplo, estupro, alguma agressão grave que precise fazer exame de corpo de delito, não tem jeito, tem que fazer uso aí do distrito policial. Mas a maioria pode ser feito pela própria internet. Queria deixar também uma sugestão a todos, né? Uma orientação, na realidade, muito cuidado com os crimes eletrônicos. Não responda e-mail que você não conhece, não clique em link no celular que você não conheça. No caso de celulares e e-mails, usem aquela opção de dupla checagem, né? Que você tem lá no WhatsApp, é só entrar nas configurações e coloca lá confirmação em 2 etapas, a mesma coisa no seu e-mail, do Gmail, né? Ou qualquer outro, o Hotmail, sempre tem a verificação em 2 etapas, que além de
de confirmar a senha, vai mandar um código para o seu celular lá para ver se você é mesmo aquela pessoa. Muitos, usando agora da quarentena, falam, olha, teve um problema no seu cartão de crédito, liga para a pessoa, fala aqui, ó, liga para a central agora porque houve um problema. Aí você liga para a central, na realidade o seu telefone já está, principalmente o telefone fixo, ele já está capturado. Aí você liga, ele pede número de cartão, senha, você está achando que está falando com o banco e está fornecendo a senha. Então não forneça senha nenhuma, né? A não ser que você mesmo tenha ligado, né? Se foi provocado externamente, muito cuidado. Outra coisa que eles estão falando, ó, teu cartão deu um problema e eu vou precisar que você destrói ele, corte no meio que eu vou mandar uma moto buscar. Isso tem acontecido, né? Eles mandam a pessoa cortar o cartão no meio, mas o chip fica numa das pontas, então o cartão acaba não sendo destruído. E eles mandam realmente um motoqueiro, como se fosse do banco, e a pessoa inocentemente acaba fornecendo esse cartão. Fora aqueles e-mails chamados spams, né, os phishings, aqueles que para pegar dados. Manda para você pedindo para preencher cadastro, pedindo para você fornecer uma senha, ou alguma coisa que pega ali os seus dados para poder fazer. Então, muito cuidado na utilização. Sempre que entrar também na internet, olhe do lado esquerdo, lá em cima, no browser, lá se tem o cadeadinho. Tendo dúvida, mude de site. Outra coisa também, não aceite links para entrar no seu banco. Se você tem lá uma conta de determinado banco, digite na linha de comando e não aceite lá, olha, acesse aqui que tem uma promoção, aí vem um link para você acessar o banco. Normalmente esse link é falso e você vai acabar fornecendo os dados para alguém fazer alguma irregularidade, aí, saques ou débitos na sua conta, lá, né? Alguma compra de cartão de crédito. Então, não faça isso. Digite na própria linha de comando o nome do banco. Né? Então, nós, ao mesmo tempo que diminuímos os crimes físicos, né? Os furtos, roubos diminuiu grandemente, aumentaram vertiginosamente os crimes cibernéticos. Né? Esses crimes que roubam o WhatsApp, pede dinheiro, é um amigo seu, fala, olha, eu recebi aqui, eu estou precisando de dinheiro até às 18, faz um depósito, depois eu te dou. Então, as pessoas invadem o WhatsApp, mandam mensagens para as outras pessoas pedindo para depositar dinheiro. Então, precisamos todos ficarmos aí um pouco atentos a essa parte, tá? E no primeiro sinal, não tenha dúvida, ligue um problema mais sério, uma emergência, ligue em 190. Qualquer fato que aconteça de delito, registre pela delegacia eletrônica. Dessa forma que a polícia vai ter conhecimento, vai conseguir chegar perto de onde pode estar acontecendo esse tipo de crime e até auxiliar. Tá bom? Então, essa é uma orientação geral para todos. Infelizmente, é o momento que a gente vive e tem os aproveitadores. Vamos ficar espertos. 2 meses de quarentena, ainda há registros aí de bailes funks, né, nas periferias e tal, aglomerações. O que está sendo feito para evitar essas aglomerações que podem ser grandes vetores de transmissão do coronavírus? Infelizmente, né, eu falo infelizmente porque isso depende muito da conscientização das pessoas, né? A gente percebe que em algumas comunidades, alguns municípios até do entorno, né, aqui da cidade, na Grande São Paulo, eles estão se portando como se não tivesse vírus. Isso é muito ruim, porque isso vai permitir uma propagação muito rápida, né? Porque qual que é a grande diferença desse vírus para os outros? A grande facilidade de propagação. Ele passa muito rápido de uma pessoa para outra pessoa. Então, os bailes funks. A polícia tem um trabalho muito forte contra essa desordem urbana, né? E não é o baile, e não é o funk, é a desordem que é um problema. Não tem problema fazer um show na rua, desde que seja autorizado, num lugar adequado, que não incomode as pessoas, né? Com som de um nível que não atrapalhe os outros, né? Numa praça, numa quadra, então não há problema, até num estacionamento, não há problema, desde que autorizado se pense também nas outras pessoas, já que o meu direito, ele termina no comércio do outro. Mas, infelizmente, nas comunidades surgiu aí há muito tempo essa nova modalidade aí de show que eles acabam fazendo, isso perde o controle, começa a entrar drogas, e aí começam a ter agressões, até esse consumo de droga, bebida para menores, e aí acaba virando pancadão. É isso que é o pancadão, é a desordem com o crime.
E a polícia tem evitado assim, sempre que possível. Qual que é o procedimento? A polícia monitora, junto com as prefeituras, no caso de São Paulo aqui, junto com a prefeitura, com a Guarda Civil, identifica onde acontecem os pancadões e manda a viatura antecipadamente para que eles não aconteçam, né? Porque o pancadão, ele não é uma emergência policial, mas a gente evita para que não chegue no crime. Então vai uma viatura, duas, não deixa formar. Só que como ele é muito dinâmico, você protege numa rua a 4 ou 5 quadras dentro da própria comunidade, eles começam em outra rua, então fica difícil às vezes você evitar todos. Nós evitávamos antes da quarentena cerca de próximo de 200, 250. Hoje está se evitando uns 300, mas acontece, e aí não é um número muito apurado, mas cerca de 50 ainda aí, ou um pouco mais por final de semana. Então está acontecendo, infelizmente, nas comunidades, sem nenhuma proteção, do mesmo jeito, as pessoas se aglomerando, bebendo, muitas vezes partilhando até o copo, garrafa. Então, isso é muito ruim nesse momento a contaminação pode acontecer muito forte nesses momentos, né? Então, o que a gente pede mesmo é que quem mora nas comunidades, que oriente, que conversem, os líderes comunitários, que conversem dentro das suas comunidades, porque infelizmente não dá para evitar todos. Aqueles que nós tomamos conhecimento, a forma de atuação é por antecipação. Depois que ele está formado, depois que tem 300, 400, 1.000 pessoas, a polícia não vai fazer a intervenção. Por quê? Porque uma intervenção ela vai causar mais trauma, ou seja, pessoas feridas, porque não tem jeito. Quando você vai fazer uma intervenção no início, está todo mundo sóbrio, está todo mundo tranquilo, obedece a polícia, acaba não acontecendo. Quando você vai fazer uma intervenção que já tem 1.000, que já está lá, com uso de drogas, com uso de álcool excessivamente, e já tem crime acontecendo, as pessoas estão alteradas, há o confronto, as pessoas reagem à ação policial, e a polícia acaba usando aqueles armamentos não letais, que é o caso da bomba de lacrimogênio, bomba de efeito moral, e num caso mais grave de tentativa de agressão aos policiais, a bala de borracha, que é o elastômero. Então a polícia evita isso, então a polícia não vai interferir. Quando que ela interfere? Quando naquele pancadão tem lá uma pessoa que está machucada, que precisa ser socorrida, que precisa ir para um hospital, aí nesse momento a polícia acaba fazendo a intervenção nesse pancadão, mas normalmente não é o que acontece. Nós tentamos evitar, não dando para evitar, a gente faz a proteção só do entorno, porque infelizmente, numa parte desses pancadões, as pessoas saem durante a madrugada para roubar algum veículo ou moto para levar para dentro daquele pancadão e brincar lá com esse carro roubado, essa moto, até destruir os veículos. Então, é o que a gente chama de crimes correlatos, né? No entorno do pancadão, por isso que a polícia fica no entorno. E também faz a proteção da madrugada, 5, 6 horas da manhã, quando o pancadão está acabando, também saem pessoas alteradas e saem praticando delitos, né? Roubos a transeuntes em ponto de ônibus. Então, a polícia faz uma proteção, tenta, no máximo, proteger as pessoas que estão ali, por onde essas pessoas estão dispersando depois do pancadão. Então, o pancadão é um problema sério, não é um problema só de polícia, isso precisa ser trabalhado com prefeitura, com a área social, com a área de saúde, com conscientização, com as lideranças comunitárias, porque não é só o problema da bagunça. Infelizmente, muitas pessoas são agredidas, né? Meninas, infelizmente, são molestadas dentro desses shows, né? E às vezes nem sabe quem foi, porque eles dão aquela bebida, né? Que é o Boa Noite Cinderela, e elas acabam sendo molestadas, às vezes não sabe nem por quem, nem por quantas pessoas, né? Então tem muitos problemas dentro desses pancadões, infelizmente, voltando à questão aí da nossa pergunta, não dá para como evitar todos eles, a gente evita aí perto de quase 300 agora para o final de semana, mas alguns acabam acontecendo, porque é muito dinâmico, pelas redes sociais mudam de local muito rapidamente. Então, a gente pede aí muita conscientização das pessoas, principalmente aqueles que moram, né, nas comunidades, e muitos deles são ouvidos na própria comunidade, e esse é que tem que ajudar também o poder público a evitar esse tipo de desordem.
Gostaria de agradecer a presença do Coronel Álvaro Camilo, que é secretário executivo aqui da Polícia Militar de São Paulo. Muito obrigado, Coronel, pelos esclarecimentos. Obrigado, o senhor falou aí de várias questões que são importantes nessa época de quarentena. Muito obrigado e até uma próxima entrevista com o senhor. Muito obrigada, Coronel. Tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. E fica aí a mensagem para todos vocês. Um abraço aqui do nosso General Campos, que é o secretário de Segurança Pública. E a nossa sugestão é: se cuidem e fiquem em casa. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Obrigado pelo conselho.